gente tá aqui com a Elisa. Uma salva de palmas já pra Elisa Veiga. Êêêê! A gente tava conversando um pouquinho antes aqui e eu não sei por que surgiu na minha cabeça uma ideia de falar cara, caramba, cara, ô, e dizer que isso não tem nada a ver com a Elisa. Mas ele se deu mal. Mas eu me dei mal. Eu ia apresentar a Elisa dessa forma. Cara, caramba, cara, ô, essa música não tem nada a ver com a Elisa. E ela disse que... Sim, eu sou chicleteira. É. Eu fui um dia, tô meio defasada, vamos dizer assim. Mas o Você tava me axé- contando dos seus pais. Porque na verdade, eu sempre gostei de axé. Mas os meus pais foram para Salvador curtir o carnaval e a minha mãe estava grávida de mim, de 6 meses. Eu nasci em junho. E foi a primeira vez que o Camaleão saiu, né? O Bloco do Chiclete. Então, tá Aí no eles sangue. Aí eles ouviram o cara, caramba... Isso. Sei lá. Exatamente. Seja muito bem-vindo na Caverna Obrigada, Pod. Dudu. Fiquei muito feliz com o convite. E eu Obrigada. fiquei muito feliz de você ter topado. Muito bom Pra estar caramba. aqui. Já te entrevistei, agora você vai me entrevistar. É mesmo? Caramba! O seu tempo de grave zero. Elisa! É, ué. mesmo. Mas olha, isso Canta aqui... Rio Sul. Caraca, 2009. 2009? Uhum. Ixi. Eu tinha 15 anos, você tinha 17. Não, eu tinha 17. por aí. Ô, Elisa, a gente estava falando também sobre como a gente se lembra mais, você, pelo menos eu, né? Eu me lembro de você sempre, boa noite, Sim. aqui. E eu me lembro mais de você, A Elisa Veiga. Elisa Veiga, âncora. Isso. Âncora. Mas quando a gente tava subindo aqui, você me falou que foi repórter de rua. Sim, sim. Foi assim que você começou? Eu comecei como repórter de rua, mas é meio que natural, né? Você tá ali... Na época, eu comecei a apresentar porque a Juliana tirou férias. E aí, ó, vai lá, senta ali na bancada e faz. Então, sempre tive a rua e o estúdio. Mas eu gosto de rua, assim, sempre gostei de conversar, de ouvir histórias, depois de reproduzir a história que eu ouvia. Então, sempre gostei disso. E na bancada, assim, na apresentação, eu sempre fui uma Elisa mais séria, né? Não tem jeito, você tá ali representando uma empresa, né, uma emissora, e você precisa dar notícia sem muitas caras e bocas. Apesar de que hoje a gente vê um jornalismo um pouco mais parcial. Eu sempre preferi mais a imparcialidade, mas eu acho que hoje está uma coisa mais solta e ficou mais humanizado, assim, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso gera aquela questão assim, você olha para um tal jornalista e fala, esse aqui não gosta de determinada coisa, eu gosto de determinada coisa, sabe? Aquela história que já tinha antiga do time de futebol, olha lá. Tá narrando, mas tá torcendo pra fulano. Sim, aham. Entendeu? Então, assim, eu sempre tentei mais a imparcialidade, mas é muito difícil. Porque a gente se envolve com as matérias. Eu, por exemplo, quando o Henrique nasceu, quando eu estava grávida do meu filho, eu fiz campanha de doação de leite materno quando eu estava grávida. Depois eu comecei a fazer fiz reportagens falando sobre a doação do leite. E então, assim, o meu olhar é outro. Um repórter que vai lá no banco de leite, um homem que nem tem filho, talvez ele não tenha a mesma visão do que poxa. eu. Mas até aí, essa parcialidade, ok, tudo bem, né? Mas é isso, você não tem como ser 100% imparcial daquilo que você está vendo. Sim. Pô, isso que você tava falando me deu um estalo agora, porque fazia muito tempo que eu não via jornal. Porque parece que... Eu não sei se eu fiquei mais atento, comecei a reparar mais, que parece que, sei lá, aqueles jornais das 8 horas da noite, se espremer, sai sangue. Sim. Tá Muita bem notícia complicado. ruim. Então, eu, assim, fazia anos que eu não via. Aí, com essa coisa da Ucrânia, fui ver o jornal aquele da tarde, o que é com César Tralli. Aham, o Jornal Hoje. Eu fiquei surpreso. Sim. Porque ele é super opinião. Sim. Nossa, isso é horrível, que não sei o quê. Então, foi uma mudança que eu... Assim, é complicado, assim, com certeza ele recebe um aval para falar aquilo que ele está falando. E não é todo lugar que te dá essa possibilidade. Então, hoje, com a internet, com as redes sociais, as pessoas estão se expondo. Sim. Né? Então, assim, o jornalismo tá mais aberto. Eu sei caso de pessoas que já foram demitidas, isso sim, no passado, porque se expressaram na época de Snapchat, por exemplo. Gravaram vídeo falando isso e aquilo e pá, deu demissão. Entendeu? Então, e tem essa questão aí do jornalismo com a opinião, né?
E aí, hoje, como eu não estou mais no jornalismo oficial, eu vou indo pelo meu caminho, Sim. posso dar opinião no que eu quero. Apesar de que, assim, na minha rede social eu tento nem me expor muito para não criar briga, né? Para não criar mal-estar. Dor de cabeça para você. Isso, eu prefiro. Mas é que você começou sua vida profissional no jornalismo ou você teve alguma outra profissão antes de... Não, então, vamos lá para o passado. Vamos no Yes. passado. Eu estava até falando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu era uma criança, eu não fui aquela criança que pegava o microfone e falava olá, boa noite e tal. Mas ela disse que eu, com uns 6 anos, que é a idade que meu filho tem hoje, eu era muito espivitada, gostava de fazer graça, careta, igual ele faz. Depois, eu vivi uma fase super tímida. E eu era bem tímida até, assim, a minha fase adulta. Eu sou um pouco tímida, mas eu me desenvolvo, né? Então, quando as pessoas falam assim, fulano tá na televisão porque nasceu para isso, fulano tá no palco porque nasceu para isso. Não é bem assim, eu não acredito nisso. É claro que a personalidade... eu sou geminiana, né? Então, quem acredita em astrologia, essas coisas, já vai ver em mim um viés da comunicação. Mas, assim, eu sempre tive uma boa dicção, sabia me expressar, só que eu sempre fui tímida, mesmo com os meus 20 e poucos anos e tal. E eu fui fazer jornalismo porque eu queria escrever. Eu gostava de escrever, gostava de ouvir história, contar história e fazer jornalismo. Mas até então eu achava que eu ia ser o que eu sou hoje, na verdade, que eu trabalho numa fábrica, eu sou supervisora de comunicação. Então eu achava que eu ia ser ali, assessora de alguma empresa, ia trabalhar assim, né, arrumadinha, não sei o quê. Eu achava que isso ia acontecer. Então, até o meu meados da faculdade, eu estava voltada para assessoria de imprensa. E aí eu caí na disciplina do telejornalismo. Minha primeira aula, eu tremia com o microfone. Mas tremia muito e falava, cruz credo, que eu nunca vou fazer isso na minha vida. A minha professora, ela era repórter da Globo News. E ela falou para mim assim, eu quero que você vá fazer uma prova para o estágio da TV PUC. Eu fiz PUC no Rio. E lá tem... Eu não sei se existe isso hoje, que é um canal chamado UTV, na NET. E eles fazem Nosso querido Zezinho está dizendo que existe. e aí eles dão um espaço para várias universidades que têm algum produto audiovisual, né? Então, a TV PUC tinha uma coisa muito bem elaborada, ainda tem. E aí eu fui fazer a prova, falei, não vou passar de jeito nenhum, né? E eu passei. E aí, já era. Aí eu entrei no telejornalismo. Porque, apesar de eu ser estagiária, né? Tava 6º período, 7º período, eu tava ali aparecendo na televisão. Canal fechado, tudo bem, mas foi construindo, né? E aí eu falei, tá, agora eu quero fazer isso pra minha vida. E aí a gente trilha um caminho bem difícil, né? Porque eu me formei ainda na TV PUC, acabou, né? Não tinha mais... Era um estágio ali enquanto eu estivesse na faculdade. E como é que eu entro numa emissora? Aí foi Parece algo tão distante, né? Sim, e aí eu tinha um DVD, não sei se vocês sabem o que é DVD. Elisa, cara. Né? Então eu tinha um DVD em que eu tinha lá algumas coisas que eu tinha feito na TV PUC, né? Que era o que eu podia mostrar. E na época a CNT estava passando por uma reformulação, o Grupo JB estava comprando e tal, e eles começaram a chamar um monte de gente. E aí eu entrei na CNT. Aí minha carreira jornalística virou de verdade, né? A CNT não deu certo, ficaram 3 meses e depois mandaram todo mundo embora. Mas depois disso, eu recebi uma proposta para ir para a InterTV, que era afiliada da Globo, em Campos dos Goitacazes, no norte do estado. E sua família? Eu esqueci de perguntar. Eu sou do Rio. Você é do Rio, tá. Eu já tava achando que você era de Salvador, Não, lá, tipo, não. Minha mãe é mineira, meu pai é catarinense, se conheceram no Rio e eu sou carioca. Carioca da gema. Carioca de Laranjeiras. Aí, eu, até então, estava com 24 anos e recebi essa proposta para ir para a InterTV. Aí eu falei, cara, agora eu vou virar repórter, se eu for. Na mesma época, eu também estava num processo seletivo para assessoria de imprensa, em alguma coisa como Senac, alguma coisa assim, que era, tipo, do lado da minha casa, praticamente. Aí eu fiquei, ou eu faço isso, que tá, eu vou construir uma carreira aqui e tal, ou eu vou me aventurar e vou me embora da casa da minha mãe e vamos ver o que vira. E eu chorei, porque eu era uma menina. Carioca das Laranjeiras, Patricinha das Laranjeiras.
E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas eu vou e fui. Aí fui para Campos. Então, a partir daí, eu começo a deixar a minha timidez de lado, tendo que vencer isso, porque eu trabalhava com isso. Né? Eu tinha que aparecer, tinha que gravar. E era o que eu gostava de fazer. Então, eu fui aperfeiçoando. Óbvio, você vai pegar um vídeo meu primeiro ao vivo, é completamente diferente do meu último. Completamente, né? Você vai mudando e tal. Mas essa questão de você nascer pronto, existe, claro que tem gente que nasce pronto. Talentoso já, né? Mas eu acredito muito nisso, né? Você tem uma personalidade que pode ser desenvolvida para aquilo. E aí, se você for sendo treinado, for fazendo... É que nem a criatividade, que as pessoas falam, fulano é muito criativo. Sim, é muito criativo, mas treina a criatividade dele. Né? Então, acho que é por aí. E aí, fiquei na InterTV 1 ano e meio, até que eu queria vir mais para perto do Rio, né? Porque até então, o meu objetivo era Globo e ficar no Rio, voltar para o Rio. Globo, né, cara? Sim. Pô, não tem nada maior, né? Eu não tinha essa pretensão de ser a apresentadora do Jornal Nacional. Muito pelo contrário, assim, eu queria muito ajudar, mostrar as coisas que estavam acontecendo. Sempre tive muito isso em mim, né? E aí eu estava morando em Campos, que era 4 horas da minha casa. Eu ainda era muito assim... A minha casa ainda era o Rio. Eu tinha um apartamento lá em Campos, tal, vivia o meu trabalho. Mas aí surgiu a oportunidade de vir para Resende. Na época, uma amiga minha lá de Campos falou, eu tenho um amigo que ele é de Santa Catarina, o falecido Rafael Renzel. Sabe quem é? Sim. O Rafael, ele trabalhava aqui. E ele morreu... Ele estava no voo da Chapecoense. Isso. Ele sobreviveu, mas ele morreu depois com um ataque do coração jogando futebol. E ela era amiga dele. E ela falou assim, ele vai sair e tal, então tem uma vaga lá. Ele morava em Volta Redonda na época. E aí eu falei, vou mandar um currículo, né? Mais perto e tal. Nunca tinha vindo aqui na vida. Eu falei, vou mandar um currículo. E aí vim pra cá, acabei vindo pra cá. E de início eu não gostava, não. Eu era meio apavorada, assim, Resende, não tem nada, o que eu vou fazer aqui? Pro carioca, acostumado com... Sim. Porra, trânsito, movimento, vim pra cá. Assim. Foi bem difícil pra mim no início. E aí, quando eu tava, assim, já pensando, não, eu vou dar um jeito pra ir embora, porque enquanto eu tava trabalhando nessas afiliadas e tudo, eu ia lá no Rio, né? Ia lá, fazia um plantão, ia lá conhecer, andar por lá e tal. Mas aí quando eu falei, agora eu vou largar aqui, vou começar a focar em voltar para lá e tal, aí eu conheci meu marido. Aí tudo começa a mudar, entendeu? Aí eu falei assim, olha, eu já não sei se eu quero ir para a capital, tal. A gente casou aqui, eu continuei trabalhando e tudo, e a gente teve filho. Quando você tem filho, né, a vida muda. O seu olhar sobre tudo muda. Então, assim, Hoje, eu amo morar em Resende, amo a vida que a gente tem, a facilidade do interior, entendeu? É claro que tem algumas coisas que demoram para chegar pra gente, mas né, com a internet, eu acho que, para mim, hoje, morar no interior foi a melhor escolha, entendeu? Eu tive uma vivência de viver no Rio por um tempo e eu me lembro que antes de sair de Resende, eu sentia essa coisa de, cara, Resende é muito ruim, não tem nada. E depois que eu vivi bastante tempo em Seropédica, depois eu vivi no Rio, como eu aprendi a valorizar a nossa cidade? Sim, eu tive esse processo também, porque depois que eu saí da TV aqui, que isso foi 2017, julho de 2017, eu voltei para a InterTV, só que em Cabo Frio, em 2019, que é onde é a matriz da InterTV. E aí era para ser editora-chefe do RJ2, era uma boa oportunidade, assim, profissional e tudo. E eu gosto de vídeo, eu gosto da informação e tal. Eu falei, vamos tentar. Aí fomos. Cara, quando eu cheguei em Cabo Frio, eu falei, gente, que cidade é essa? É muito mal cuidado, assim, do ponto de vista da saúde, de infraestrutura, entendeu? A gente está acostumado a ver Cabo Frio como uma cidade de praia e tal. Eu fiquei bem, assim, decepcionada, bem assustada quando... logo que eu cheguei lá, o Henrique precisou ir a um pediatra e tal. E eu falei, gente... E aí, no final das contas, a gente reorganizou tudo. Eu falei, cara, vamos voltar.
Eu acabei ficando 2 meses lá. E depois disso, esse foi um processo, assim, que Resende tomou meu coração de vez, entendeu? Cara, poxa, é o que você falou, nossa saúde aqui é maravilhosa, a estrutura que a gente tem. Lógico, não é 1000 maravilhas, mas não, pô, tá ótimo, tá Sim. lindo, uma das melhores do Brasil aí que a Sim, gente vê nas sim. pesquisas, né? Ô, Elisa, eu saí de casa doido pra ouvir. Eu tô te interrompendo? Não, Tá. claro que não. As suas histórias de rua. Ah, sei. Eu tenho certeza, cara, imagina as histórias que a Elisa tem. Eu vim de casa pensando nisso. Tá, você sabe que eu te entrevistando te chamei de Diogo, Diego, algumas vezes. Eu me lembro disso. Isso eu não me esqueço. Cara, será que a gente consegue achar isso? Era uma entrevista ao vivo lá no Jardim da TV. Vocês iam cantar alguma coisa, era a época de Canta Rio Sul. E eu falei, gente, eu chamo o menino de... falando o nome Vamos do menino procurar errado. isso pra gente achar. Falando o nome do menino errado. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Isso aqui naquela época, a gente não gravava muitas coisas, né? Não tinha muito a facilidade do celular. O celular mal tinha uma câmera, né? Então, assim, tem muita coisa que só ficou na minha memória, né? Tem muita gente que eu entrevistei, que eu não tirei foto. Ah, nossa, por falar nisso, a gente precisa tirar uma foto. Sim, com certeza. Por exemplo, o Gilberto Gil, eu entrevistei ele lá no Rio. Meu pai se chama Gilberto Gil. Caramba. O sobrenome da família é Gil, né? E a minha avó teve essa excelente ideia. de Gente, botar- a Elisa é filha do Gilberto Gil, caramba. pois é. Irmã da Preta. Sim, já vivi várias situações engraçadas com relação a isso. Mas eu... E no dia que eu entrevistei ele, eu falei pra ele, falei, cara, meu pai é Gilberto Gil. Ele falou que conhecia uns outros 3 e tal. Mas cadê a foto? Ah, Elisa. É triste. Ziraldo, cadê a foto com Ziraldo? Uau. Entendeu? Mas aqui, tenho certeza que a vida de repórter de rua sempre é só glamour. Só glamour. Só glamour. Salto alto, camisa social. Ar-condicionado Gente, portátil. Gente. Vai, Elisa, conta uma É boa aí muito pra lá. sofrido. É muito sofrido. Ah, não, vou contar uma, assim, bem legal. Carnaval. Eu detestava cobrir carnaval, porque as pessoas acham o quê? Ai, carnaval, que maravilha. Sim, quando você tá lá na Sapucaí, provavelmente. Eu nunca cobri o carnaval lá, sabe? Agora, o carnaval aqui na região, já me disseram que era maravilhoso e tal, mas quando eu cheguei aqui, eu vim pra cá em novembro de 2008, já não era isso, entendeu? Então, assim, beleza, fui fazer o carnaval em Valença. Agora, eu não me lembro se era o Jorge Aragão ou o... Fala aí alguém que é parecido com o Jorge Aragão. Emílio Santiago. Não, era o Jorge Aragão ou aquele outro. Zeca Pagodinho. Não, era no mesmo estilo. Não é o Péricles. Tá, enfim, vamos supor que era o Jorge Aragão. Era o show, né? E aí a gente foi pra Valença. Sai daqui de Resende, sei lá que horas da noite. Pra começar, chegamos no pedágio. Um abençoado deu um totó Arlindo no Cruz. carro. Arlindo Cruz, isso. Ah. Eu acho que era o Arlindo Cruz. E não era o Jorge Aragão. E aí, um abençoado deu um totó no carro, no pedágio. Tipo, a gente parado assim. A gente, cara, carnaval, cara. De sacanagem, será? Quer dizer, não. Doidão. Não viu, não sei. Ah, tá. Mas vamos lá, né? Aí eu fui, nesse dia era a menor equipe da TV. Era o cinegrafista baixinho e o auxiliar também. E eu um pouquinho maior que eles. E uma multidão em Valença, uma multidão, a gente andando, não sei o quê. Aí já chegou lá, o homem não quis falar com a gente, o tal cantor. Não quis gravar. E aí, o que eu faço? As pessoas, né, lá no meio, tentando entrevistar alguém, era sofrido. Então, assim, eu já não achava muito agradável. Ai, tá, beleza, arrumamos lá um salão, sei lá o que, num predinho, que a gente conseguia filmar de frente, o show, aquela coisa. Aí, na hora de ir embora, exausta, cheguei no carro, botei a mão assim na maçaneta, a maçaneta toda molhada. Ah. Sério. Ai. Aí, quando eu vi assim, era urina. Ah, virou... Nossa, que sacanagem, né? Sacanagem, né? Carnaval. Aí eu comecei... Se tava molhado, tava meio recente ainda, né? Aí eu comecei a gritar, senti um bar do lado, o cara veio com uma garrafa de álcool, jogou assim na minha mão. Então, assim, tem dessas coisas, né? Infelizmente, não tem jeito. Tem aqueles entrevistados que não rendem, que você acha que sai para fazer uma grande matéria e... Decepcionante. Não dá nada. Teve um caso que a gente foi fazer um rapaz que estava em Mauá, não era daqui, mas ele estava passando por aqui, e o cara tinha ido no Jô, tinha ido na Ana Maria Braga, e ele fazia aquelas florzinhas, não sei o quê, com... Folha de
bananeira, palmeira? coqueiro, sei lá. Aham. E aí, quando a gente chegou lá, era em Maromba. Aí, isso já tinha me falando assim, ele é meio doido, sim, tal, mas relaxa, Dá pra ir. tranquilo. Cara, quando a gente chegou lá, não dava pra ir. Não dava pra ir. E aí foi uma situação péssima, porque ele, apesar de não estar muito consciente, ele estava entendendo que a gente meio que estava negando a matéria, né? Que não ia rolar. Aí eu comecei meio que a fingir que ia fazer a matéria com ele. E ele queria que a gente fosse lá na Cachoeira do Escorrega. Ele estava numa pousadinha ali embaixo, queria que a gente fosse lá na Cachoeira do Escorrega. Nossa, Começou a brigar cara. comigo. E naquela época o celular não pegava lá, não sei o quê. E eu, dentro da pousada que ele estava ligando para a redação, gente, não tem como, não dá, sem condição. Quando eu descia, que a gente cancelou e tal, eu fui olhar os vídeos dele no Jô, na Ana Maria, eu falei, gente, é outra pessoa, não é possível. Caramba. Ele estava transformado. Ele estava transformado. Tá, se perdeu, então. E aí, tá, né? Fazer o quê? O negócio foi. E se, tipo, você chegou sem a sua pauta que foi encomendada? É. O que acontece? Primeiro, né? Tem certeza que não dá, Elisa? Tem certeza? Aí eu, cara, eu vou gravar pra vocês verem. Tá, sim. Entendeu? Aham. E aí, nossa, ficou famosa essa entrevista com ele lá dentro, assim, né? Do tipo, ele enrolando a planta, assim, não sei o quê, ele falando assim. Que eu tentei, né? Eu falei, e aí, me conta aí, onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, Nossa, em todos os doidão. lugares que eu passei. Eu falei, meu Deus. E no final das contas, ele fazendo aquilo ali, ele me dando, e eu não queria, né? Aí o cinegrafista, cara, ele tá te dando, ele tá te dando. E ele cantava, aí ele querendo ir lá na Cachoeira do Escorrega, e ele com aquelas um monte de planta assim, ele ia andando assim, cantando música daquele Ventania. Ai, larai, larai, larai. E ele cantava, não sei o que. Eu falei, Meu Deus, Então, cara. assim, nesse caso, eu tinha como provar, né? Que não sim. rolou. Aham. Mas acontece muito, né? Acontecia de... gente, não vai rolar, não tá dando, tal. E, poxa, não é uma vontade nossa, né? Eu tô aqui tentando, tô trabalhando, mas tem muita coisa que dá errada. Muita coisa que dá errada. Eu até brinco com aquele Profissão Repórter, ele não é bem aquilo. Profissão repórter raiz é quando dá errado, é quando o produtor briga com o repórter, porque o produtor é o cara que faz a pauta, né? Ele, por exemplo, ele conversou com esse cara, ele pegou os dados, escreveu num papel... Escreveu não, né? Digitou isso num papel, explicou para mim onde que o cara ia estar, ele fez o contato Isso e me deu o antes papel. do repórter ir, Exatamente. tá. Então, acontece muito isso, né? Do produtor, do repórter chegar e falar, pô, não tinha nada disso, o que é? Caramba. Acontece, entendeu? Então, assim... O produtor vai junto? Não. Depende. Aham. Depende. Por exemplo, a minha experiência em telejornalismo é de cidade, sabe? Editoricidade, vamos botar assim. Que era cobrir as coisas que estavam acontecendo e tal. Uma coisa ou outra de comportamento, né? Mas nesse caso, não. Mas é assim, quando você vai fazer uma matéria especial, alguma coisa, aí sim, entendeu? Eu fiz uma vez uma matéria para o Jornal Hoje, que era daquele quadro Tô de Folga, Aham. e fazendo Mauá, né? E isso já me fez me despertar lá em 2012 para o que eu gosto de fazer hoje, né? Aham. Que eu compartilhar os lugares que eu estou passando, que eu vou com a minha família, enfim. Aí eu já comecei a querer fazer diferente, né? E assim, quando você está numa emissora, você não consegue fazer o que você quer. Não é só o que você quer, né? E isso que eu queria te perguntar, quero chegar lá, né, na hora da gente falar da sua vida nova, mas, pô, eu tenho várias dúvidas mesmo, assim. Por exemplo, acontecia muito, era comum de chegar uma pauta pra você e você falar assim, putz, grila, que pauta é essa? Pergunta para os meus amigos produtores o que eles vão falar de mim. É que eles adoram você? Não, né? Não, né? Assim, eu sempre fui muito questionadora, né? E às vezes o questionamento se confunde com uma reclamação, com uma chatice e tal. Eu, até antes de eu entrar para o telejornalismo, eu não raciocinava muito não, entendeu? Ia... Bater de frente. aceitava aquilo tudo que vinha, tá? Quando eu comecei no jornalismo mesmo, que é questionar, é pensar, você começa a conhecer pessoas e entender, né, o mundo, e
E aí você começa a questionar várias coisas, né? Então, assim, às vezes eu pegava e falava assim, pra que eu tô fazendo isso? Qual é o motivo de eu fazer essa matéria? Tem que fazer. Tá, tem que fazer, eu vou fazer, né? Mas várias vezes acontece isso, né? E eu sei que, defendendo os meus amigos com quem eu já discuti, que é difícil, porque às vezes um produtor tem que fechar um monte de pauta por dia. Então ele não tem tempo de pensar, ele vai pelo caminho mais rápido, só que é uma bola de neve, né? Porque aí cai na mão do repórter, que vai trazer um material ruim, o editor de imagem, que vai editar um material ruim, e o apresentador, que poderia ser eu mesma, que ia fazer aquela cara do tipo... Super legal. Essa matéria aí que nós temos. Sabe uma coisa que eu sinto aqui na caverna, que eu acho que vai um pouco de encontro com o que você está falando? Às vezes me indicam uma pessoa para entrevistar. Eu não consigo entrevistar essa pessoa sem ter um contexto do que ela pode... de como pode ser a conversa. Assim, é como se eu precisasse que a ideia fosse minha também. Sim. Então eu fico imaginando assim, se chega alguma coisa de um produtor para você, mesmo que você entenda, não faça parte do que você... Você imagina isso hoje, em tempos de política fervorosa. Nossa, né? Que você tem sua opinião. Assim, eu não passei muito por isso, não. Até porque não era uma coisa que chegasse aqui, enfim. Mas tem aquela coisa do tipo assim, vamos usar a doação do leite de novo. Eu posso ver a matéria, já não sou mais repórter, sou apresentadora, o fulano foi lá e fez a matéria. E eu vou falar, cara, não é isso. Não é isso. Ele falou que tinha que o leite nananã, que o leite alimenta nananã, mas não é isso. Entendeu? E aí eu vou questionar. Mas aí a matéria já está pronta. Entende? Ah, sim. Entendi. Então, assim, é aquela coisa, né? A gente tem que ficar num jogo de cintura com isso. Entendi. Tem jeito. Complicado pra caramba. Aqui, uma outra dúvida que eu tenho. Manda! O repórter de rua e o âncora. É fazer assim na profissão ou depende? Depende. Porque, às vezes, o repórter de rua vai para a bancada, vira âncora, por falta de opção do momento ali. Né? E, às vezes, não tem nada a ver. A pessoa tá na rua, tá super bem na rua, mas não combina com aquilo no estúdio. Sim. De ficar ali dentro, parada, entendeu? Então, assim, eu, sinceramente, nunca vi como um crescimento. Como, o âncora é melhor do que o repórter. Não tem isso, entendeu? Mas, por exemplo, assim, o produtor, ele tá um pouco mais abaixo do que um editor de texto, por exemplo. Porque o repórter, ele vai pra rua com aquilo que o produtor fez. Ele vai lá, faz a matéria, a entrevista, só que o editor de texto é a pessoa que vai dar o aval daquilo ali. Então, é uma pessoa que tem que estar entendendo do que ele está falando e que tem que ter um bom português. Entendeu? Então, assim, para mim, se a pessoa virou um editor de texto, é porque aí sim, né? Deu uma subida ali. Entendi. O editor-chefe, por exemplo... Uma pessoa que eu admirava muito na época que eu trabalhava lá com relação a isso era o Fábio Brunelli. Sim. Que era o apresentador do RJ2, ele era o editor-chefe e ele era super criterioso. Que legal. Super. De coisas escritas erradas. Até hoje eu falo coisas que eu lembro que ele falava assim, não, você não tem que falar assim, você tem que falar assado. Que legal. Entendeu? E isso, assim, serve como um exemplo pra gente, né? Quando a gente vê que existem pessoas que são fiéis a um critério e... Não, vamos fazer da melhor forma, desse jeito, né? Pô, e um cara desse acaba puxando o mais novo ali, o estagiário, a ter o mesmo critério, se não mais, né? Sim, com certeza. Outra coisa que eu ia te perguntar, caramba, esqueci. Manda. Lembrei. Não, peraí. Lembrei. Pra você, qual era o mais difícil? Rua ou... É âncora mesmo que fala? Mas... Apresentador. Apresentador. Qual que era o mais difícil? Difícil... não sei, tipo, que você não se sentia... Não, eu amava a rua, eu amo, porque eu ainda faço esse trabalho, né? Nas minhas redes sociais, mas faço. Eu amo rua, mas o estúdio traz um confortinho, né? Um ar-condicionado, um cafezinho a qualquer hora. Você não vai ter esse problema de chegar lá, o entrevistado não está, ou o entrevistado não sabia, porque já aconteceu. Você chega lá, o cara não sabia. Eu não entendi que era para fazer gravação assim, não. Gente, me desculpa, mas eu não quero aparecer.
Ai, Aí caramba, faz vai o quê? voltar pra casa sem o trabalho. Pois é, porque às vezes essa comunicação, ela é muito importante. Aham. Na hora que o produtor vai ligar pro cara e falar assim, ó, vou marcar uma entrevista com você. Por exemplo, você falou pra mim, né, vamos fazer um podcast aqui. Eu poderia imaginar que isso aqui era só um áudio. Sim! Entende? Então, quando Eu você tenho vai que aprender a me comunicar Sim, melhor. quando você vai falar com a pessoa, você fala assim, olha, você vai aparecer no vídeo, mas pode ficar tranquilo, porque você vai falar, é uma conversa, a gente vai filmar o seu bate-papo. Então, assim, pode ficar tranquilo e tal. Então, o repórter corria esse risco. O apresentador já está num conforto, mas assim, um jornal de 40, 50 minutos ao vivo, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E assim, eu ficava nervosa, não assim de, estou nervosa de aparecer. Não, o nervosismo era de dar tudo certo, de estar tudo escrito certo, de você chamar a matéria e a matéria entrar, né? Então, tem esse lado também, né? Outra dúvida que eu tenho. Eu fiquei pensando bastante nisso. Vamos fazer um workshop de telejornalismo com Elisa Veiga. Na verdade, agora a minha dúvida é sobre uma opinião sua. Um tempo atrás eu comecei a assistir um podcast de um cara que eu esqueci o nome. Ele era jornalista do esporte. E ele sempre perguntava para os entrevistados deles, que eram outros jornalistas do esporte, para eles qual era o melhor narrador de todos os tempos. E era meio que unanimidade. Galvão e aquele do Vale, Luciano do Vale. Sim. Existe... você tem o seu Galvão e o seu Luciano do Vale também? Com certeza. É? Pra mim, assim, Fátima Conta pra Bernardes. gente, menina. Fátima sério? Bernardes é maravilhosa. Que legal. Adoro. E outras que eu conheço, tive relacionamento, né, tive com elas já várias vezes. Ana Paula Araújo. Ai, quem que é essa? A Ana Paula Araújo apresenta o Bom Dia Brasil hoje? Nossa, Ana Paula, o que você apresenta agora? É uma que tem uma irmã gêmea? Não, essa é a Renata Vasconcelos. Nossa, ainda bem que você sabe dessa referência. A Porque... eu entrevistei a Renata Vasconcelos, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz na TV PUC, né? Que eu era estagiária. que legal. Mas a Ana Paula Araújo... Ela cobriu a invasão do Alemão? Eu estava lá, Pô, nessa época. Cara, não tô falando pra ela contar a história. Então, a Ana Paula dentro do estúdio e tava rolando... ficou o dia inteiro no estúdio. Até, na época, eu fiquei com uma fama do tipo... Elisa, você vir pro Rio só tem tragédia. Porque a outra vez que eu tinha ido, tinha desabado o Morro do Bumba. Entendeu? Então, assim, foram marcantes. Foi no mesmo ano, né? E a Ana Paula, pra mim, era um exemplo, assim. Eu falava, meu Deus, como é que essa mulher tá o dia inteiro aqui no estúdio... E falando. Me mostra aí quem que é a Ana Paula, Zezinho. Você consegue Mostra me a mostrar? foto dela aí. Não, mas me mostrar agora aí. E a Ana Paula, na época, ela apresentava o RJ1, né? Que era o jornal que eu fazia aqui. Aham. Entendeu? Então, pra mim, ela era referência. E também a Mariana Gross, que hoje é apresentadora do RJ1. A Mariana Gross é uma que vai pra arquibancada no carnaval, toda descontraída. Nossa, que droga, não tô ligando. Então, assim... Ah, Ana sim! Paula Araújo, né? Tá, vai aparecer aí pra você. Essa é a Ana Paula. Isso. Vamos ver a reportagem da Elisa Veiga. Tá, agora Mariana o quê? Mariana Gross. Gross. Tá. Vamos ver quem que é a Mariana também. Então, assim, elas são minha referência porque naquela época em que eu era, assim, repórter, iniciante e tal, elas já tinham um jornalismo que elas dominavam. Sabe quando você fala que fulano domina o palco? Elas dominavam o estúdio, entendeu? Elas sabiam tudo que elas estavam falando. E isso eu sempre achei muito importante. Você não pode entrar... Sim, já a sei, Mariana. conheço tudo. Bom, a gente vai tentar ir ao Estúdio do Jornal hoje, ainda nessa edição. E então elas tinham esse domínio de tudo que elas estavam falando ali e tal, e eu acho isso muito importante. Você não chegar lá para ler um negócio e só noticiar. Se você vai dar sua opinião ou não, aí já é uma outra questão, mas você tem que entender do que você está falando, Sim. né? Eu vejo vê se eu tô viajando, a Ana Paula e a Mariana parecidas. Num jeito de... Sim. A Ana Paula uma presença bem dura, assim, quase, né? E a Fátima... E a característica da Fátima que chama mais atenção, assim? Então, ela, numa geração um pouco antes, eu achava que ela tinha esse domínio na bancada do Jornal Nacional, e quando ela foi pro encontro, eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. Que legal. De versatilidade, você diz? Sim, ela é muito boa, eu Legal. acho ela muito boa. E quando eu era estudante, eu fui lá, então eu
conheci a Fátima, né? Aí ela foi super simpática e tal. Estive com ela outras vezes, na época do Morro do Bumba também, né? E então, assim, além de eu ter a admiração de longe, eu sempre quis estar perto, entendeu? Porque eu sempre tive muito essa, como jornalista, de estudar. Para mim, o meu estudo era ver o que os outros estavam fazendo. Eu assistia tudo. Né? Todo mundo falava assim, você assiste até o Marcelo Rezende, falecido Marcelo Rezende. Você lembra dele? Sim. Corta pra mim? Isso. Mas é um estudo, eu precisava ver o que ele estava fazendo. Por que ele fazia tanto sucesso? Muito bom. Né? Pô, é referência, né? Referência. Isso, a gente tem que entender tudo. E eu também tinha que formar a minha opinião de por que eu gosto de determinado repórter e por que eu não gosto de determinado repórter, apresentador, né? Muito bom. E isso também te ajudou a se construir. Sim. Também, como Exatamente. repórter, né? Apesar de que eu ainda não podia muito imprimir quem eu era ali, entendeu? O interior é um pouco diferente, assim, eu acho, da capital, entendeu? Então, assim, se eu fosse fazer hoje, eu faria diferente. Não sei se eu poderia, mas eu faria diferente. Vê se eu estou enganado. No interior não se pode brilhar tanto? Pode. Hoje mais ainda, pode. Mas aí tudo vai depender de quem vai deixar você brilhar, entendeu? Tipo, não pode ser uma escolha sua brilhar, então. Não é. Caramba, você se esforça e tal, mas, né, tudo vai depender. Assim, você pode vir eu até- sempre corri atrás de ir pro Rio, né? Vou acompanhar fulano, não sei o quê. A última vez que eu fui, um pouco antes de eu sair da TV, eu fui para acompanhar a Mariana Gross, o dia dela. Aí até na época eu fui pro estúdio, a Silvana Ramiro, que hoje apresenta o Bom Dia Rio, ela estava fazendo um treinamento ali para apresentar o RJ1 hoje, ela já apresenta o RJ1 direto também. E aí, na época, o estúdio estava até bem cheio. A gente até teve um episódio que a gente ficou preso no estúdio durante 2 horas. Aquele estúdio de vidro, Sim. tem uma porta antifogo e tal, ficou um bombeiro do lado de fora, nenhum bombeiro conseguia abrir. Foi sensacional. Ficou nervosa? Eu não, eu tava achando o máximo, eu tava ali com eles conversando, a Mariana queria matar um, e fazia chamada de vídeo com o pessoal lá de baixo. E foi muito engraçado. Ela, gente, eu quero ir no banheiro, me tira daqui. Mas foi assim, a gente ficou um tempão. E aí eles acabaram que não conseguiram abrir a porta, abriram um espaço, sabe onde tem aquelas prateleiras de equipamento? Aquele bando de cabo, não sei o quê, aquela coisa metálica. Foram abrindo um espaço ali, e eu, né, como que eu ia passar, né? Meu Deus do céu, mas consegui sair. Tudo Mas para então- estar aqui hoje, conversar com a gente, contar a história dela pra Exatamente. você. Sempre tinham esses episódios, assim, sabe? E foi bom, porque vivi bastante coisa, né? Legal, a gente vai precisar fazer mais uns 3 encontros desse aqui. Pois é. Encontro com o Dudu, que canta, pra saber a história da Elisa aqui. Não, gente, pior que assim, será que o povo quer saber a minha história? Eu sempre tive isso assim, tipo, vou ficar falando, e aí? Será? Eu tô adorando saber. Dá um like aí, né? Compartilha, dá um like e compartilha. Ai, ai. Elisa, tem mais algum ponto marcante para você nessa fase que a gente está falando da sua vida do jornalismo? Porque eu já quero me encaminhar para te perguntar como é que foi a transição desse tipo de jornalismo para o seu atual e até saber se teve algum outro Tem. tipo de... Assim, eu via no jornalismo, sempre vi, como uma forma de compartilhar, né? Eu não gosto muito de falar que o jornalista é formador de opinião, porque eu não estou formando a opinião de ninguém, não, entendeu? Eu estou mostrando alguma coisa, mas eu não estou falando assim, olha isso, porque é assim, né? Então, assim, formador de opinião, não sei. Eu acho que o jornalista é um cara que informa e influencia, sim. Só que qualquer pessoa influencia. Por isso que eu não gosto do termo influenciador para uma profissão. Influenciador não é profissão. O criador de conteúdo, beleza, o blogueiro que tem um blog e tal, isso é uma profissão. Influenciar é uma consequência dessa profissão. Sim, a gente Eu se penso deixa assim, influenciar. porque, por exemplo, meu marido, ele é super influenciador, super influente com os amigos dele. Bota ele para gravar um negócio no Instagram, sei lá o quê, Tá. ele não vai. Aham. Então, ele não serviria para uma função de influenciador digital, né? Sim. O influenciador digital
ganhou esse nome como uma profissão. Mas eu acredito que seja... Eu prefiro chamar de criador de conteúdo. Porque se ele vai influenciar ou não, eu acho que é uma consequência. Não tem como você um dia virar e falar assim, hoje eu vou ser influenciador. Como assim? Você não sabe. Você não sabe. Entendeu? Você não sabe. E assim, eu via um pouco nisso. Quando o Henrique engravidou... Quando o Henrique engravidou... Não, pelo amor de Deus, gente. Quando eu engravidei do Henrique... E eu apareci grávida na televisão. E as pessoas me paravam na rua para falar, você tá grávida e não sei o quê. E aí eu vim fazendo uma campanha de doação de leite. E o número de doadoras aumentou. E aí o Henrique nasceu. Eu fiz outra campanha com o Henrique bebezinho, aparecendo no bercinho, fofinho e tal. E eu explicando meu congelador cheio de pote de leite, não sei o quê. E aumentou muito. Eu ganhei até um certificado, um agradecimento lá do banco de leite. E eu falei, cara, é isso. Oi, gente. Bom, pela barriguinha já deve ter dado para perceber que eu vou ter o meu primeiro filho em breve. Eu espero muito ter bastante leite para amamentar o meu bebê e também para ajudar doando para o banco de leite. É isso. Para isso que eu tô aqui. Então, assim, eu comecei a construir um propósito aí, né, na minha visão. E aí, as redes sociais já estavam tomando força. Sempre gostei. Eu tinha Fotolog, vocês não sabem o que é isso, mas Fotolog era um negócio lá, um site que a gente compartilhava fotos. Caraca, eu tive também Fotolog. 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 Então, eu já tinha isso, né? E eu sempre gostei de, no meu meio, falar, tem um lugar maneiro assim, assado, não sei o quê. Comprei uma brusinha lá, não sei aonde. Aí vai todo mundo lá e compra igual, não sei o quê. Eu gostava disso, eu já gostava. E aí, quando o Henrique nasceu, começa aquela troca no grupo de mães, né? De informação sobre bebê, de informação sobre loja de não sei o quê. E eu falei, gente, eu quero isso. Eu quero trabalhar com isso. Na televisão, eu não posso ser a Elisa, mãe do Henrique, não posso ser a Elisa Veiga, jornalista. Não pode ser você. E então, a internet traz isso pra gente, né? Muito bom. E aí que eu comecei, no meu Instagram, eu sempre falei muito de maternidade, de coisa para criança e tal. E aí veio a pandemia, em que todo mundo se afastou, eu já não conseguia mais encontrar com as pessoas para fazer as coisas, E eu e Maurício, a gente começou a fazer passeios de caminhonete, que a gente criou o nome do nosso projeto de passeios de caminhonete, porque ele tem uma caminhonete e tal. E coisa boba, assim, indo para Vargem Grande, e as pessoas assim, onde é isso? Cara... Meu Deus! Tem gente que mora aqui, sim, tem gente que mora aqui, nunca foi na Vargem Grande. Ai, que igreja linda. Gente, é aqui do lado. E eu conhecia muita coisa por causa da TV, né? Eu já conhecia, já tinha ido a muitos lugares, mas com outro olhar. Essa matéria que eu fiz lá em 2012 para o Jornal Hoje, se eu fizesse hoje, quer dizer, eu já fiz, né? Já indiquei várias coisas lá. É um outro olhar. É um olhar completamente diferente. 2012 foi onde? Eu fiz Mauá. Era assim, na verdade era muito roteirizado, né? Porque como o quadro Tô de Folga, ele tinha um molde, tinha que aparecer lá, tipo, pousadas de tanto a tanto, passeio de quadriciclo, entendeu? Essas coisas. Era nesse molde. Então a gente fiz a parte que apareceu, eu fiz lá na Cachoeira do Escorrega, tal, famosa. Nunca entrei lá, eu acho. Nunca mergulhei. Maurício. Leva a Elisa. Mas o que acontece? Tá tudo sempre tão cheio, né? A gente começou a ver esse problema, depois da pandemia melhorando, as pessoas começaram a encher muitas coisas, né? Você vai numa cachoeira hoje num domingo... Lotado. E assim, principalmente para filmar, era complicado, né? Porque eu tento evitar que as pessoas apareçam, né? Que a pessoa não tem nada a ver com o que eu estou mostrando ali. Apesar que hoje a internet é mundo de ninguém, né? Paciência. Às vezes pode ser até legal mostrar mais gente, assim. Eu já me vi nos stories de uma pessoa, que eu me lembro. Uma seguidora lá que eu fui olhar, butucar os stories dela, e ela estava no lugar que eu estava, e eu passando assim atrás. Que legal. Então acontece, faz parte, entendeu? Mas vamos lá, agora vamos partir para o mundo das viagens. O que eu acho legal é isso, né? A descoberta, pô. A vida vai te levando a descobrir as coisas que a gente gosta, né? Então, me diz aí, que lugar você gosta mais aqui da região? Difícil, né? Muito difícil. Mas tem lugares incríveis
que, assim, a gente fica postergando para ir porque a estrada é ruim, porque é um pouco longe e não sei o quê. E aí as pessoas se acomodam, ficam em casa. A gente sempre teve muito esse negócio de, cara, não dá pra gente ficar andando em Penedo pra lá e pra cá. Não dá, né? E, pelo menos assim, nos últimos anos, Penedo tomou uma proporção... Eu cheguei a fazer matéria disso, né? De muito ônibus, de não sei o quê, sim, muito cheio. E assim, mesmo antes de pandemia, você já fica num negócio assim. Então a gente começou a procurar essas opções, assim. E eu amo pesquisar. Aí tem um detalhe. Curiosamente, o meu pai é agente de viagem. Ele é engenheiro, trabalhou anos, né, como engenheiro, mas, por opção, ele virou agente de viagem, porque era uma pessoa que gostava muito de viajar e tal. E a memória que eu tenho é do meu pai filmando a gente, com uma VHSzinha. Então, a gente tem isso. Então, minha mãe falando pra mim hoje, você tem que ver seus vídeos com 6 anos. É o Henrique fazendo careta, não que sei o legal, quê. cara. E as nossas viagens. Eu lembro do meu pai, primeira vez que a gente foi na Disney, eu tinha 10 anos, foi na Disney da Califórnia. Ele perdeu a máquina fotográfica, com todas as fotos que a gente tinha tirado. Eu lembro dele chorando. Ah, poxa. E eu não julgo, porque eu choraria também. Aham. Entendeu? Então, eu tenho muito essa memória de foto, de vídeo. E, inconsciente ou conscientemente, eu fui tomando esse caminho, entendeu? E hoje, tô eu dando dicas aí, de onde ir, fazendo roteiro, né? Sabe que, pra Elisa estar aqui, eu conversei um pouco com ela, né? Falei, Elisa, o podcast é assim, não contei que ia ter câmera, bem mole. Mas aí no final eu falei pra ela assim, Elisa, eu vou te perguntar um negócio que eu ia deixar pra perguntar na entrevista, mas eu não vou aguentar. Me fala um lugar pra ir com a minha filha, com a minha esposa. E, cara, você ajuda a gente nisso pra caramba, né? Assim, quantas famílias querem dar um passeio, mas, Campos do Jordão... É longe, sei lá, Angra dos Reis. Pô, tem tanta coisa maravilhosa aqui perto, né? Sim, várias coisas, assim. E aí, minha felicidade é quando eu faço um vídeo, aí eu olho lá na setinha, 50 compartilhamentos, eu falo, gente... que legal. E direto, assim, né, me mandam mensagem falando, fui naquele lugar que você foi maravilhoso, ou vou lá, eu quero ir lá, que lugar lindo, quero conhecer, entendeu? E assim, o que eu deixo muito claro... Eu gostei do lugar, é a minha experiência. Porque essa vida de internet também tem esse problema, né? Das pessoas, primeiro assim, acharem que aquilo ali é a sua vida. Ai, a vida deles é maravilhosa, porque ela só passeia, né? Não só passeio, eu só mostro o passeio, né? Às vezes eu compartilho outras coisas, né? Claro. Mas, assim, eu preciso mostrar aquilo que é o meu nicho ali. Quem tá me seguindo por causa disso. Talvez queira me seguir porque, né, me conheceu da TV e quer saber o que eu tô fazendo hoje, enfim. Mas quem tá me seguindo porque quer saber onde eu tô indo, né? E eu acho engraçado porque a pessoa que fala isso, né? Nossa, só viaja. É aquela pessoa que adoraria estar só viajando. E qual que é o problema se você estivesse só viajando? Mas isso ninguém sabe, né? Ninguém sabe que eu chego num lugar e encho a paciência do meu marido para tirar foto. Meu marido é fotógrafo, né? Então, a gente fez a gente também trabalha com isso hoje, né? Com divulgação de marcas, de lugares, de produtos, enfim. Com a parte de vídeo e com a parte de foto. Não é porque é meu marido não, né? Mas ele tem um trabalho diferenciado, assim, né? Até de fazer produtos e tal. E de vez em quando ele tem que atuar como fotógrafo de blogueira, né? Sinto muito. Aí depois ele fala assim, Cássia, me enche o saco, mas tudo bem, o resultado é importante. Maurício, pô. Maurício gosta. E aí, né, no combo tem o Henrique, meu filho, que não sei de onde veio aquilo, que fala pelos cotovelos. Que legal. E ele gosta de interagir e tal. E de nadar. De nadar, Caramba, de andar de skate. Sim, e ele aproveita tudo, assim, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, lugar tal é bom para ir com criança? O que você indica para ir com criança? Eu falo assim, cara, a minha visão não é o com criança, entendeu? Claro que eu quero levar meu filho no Beto Carreiro, óbvio que eu quero, mas ele vai se divertir também ali na pracinha da Vargem Grande. Se eu passo na Vargem Grande, ele vê aquele parquinho ali... Sai correndo. Se eu deixar ele 3 horas ali, ele vai sair feliz. Ainda fala pra mim assim, foi o melhor dia da minha vida. Que legal. Entendeu? Então, assim, ele aprendeu a admirar a natureza, ele ama bichos,
se joga na água gelada. Então, assim, a gente já foi para hotéis chiques, comidas maravilhosas, parquinhos, nanã, que são tão legais quanto os hotéis. Um hotel fazenda raiz, né? Com uma coisa mais simples. E é isso. A minha ideia é mostrar esses vários caminhos, né? Você, quando eu perguntei pra Elisa um lugar que ela me indicaria, ela me indicou Santo Antônio do Rio Grande. E aí ela me mandou o vídeo, né? Pô, eu sou super aventureiro, gosto pra caramba. Não tenho um carro que faça a minha esposa ter tranquilidade de me embrenhar na estrada de chão. E no vídeo, a estrada era bem acidentada, tinha bastante lama e tal. Talvez eu consiga convencer a esposa que... Mas assim, é aquilo que eu falo, né? A estrada é ruim, depende do ponto de vista do que é ruim pra você. Porque Sim. eu já vi coisas horrorosas que eram ruins pra mim. E assim, coisas que eram mais ou menos, que são horríveis pra outra. Tem gente que não Sim. tem paciência. Um lugar que eu fui recentemente, que é a Prainha da Jacuba, você já foi lá? Já. Então, tem gente que não tem paciência pra ir lá. Só que você chega lá, o estacionamento tá lotado de carros de tudo que é marca. Sim. Se aqueles carros todos chegaram ali, por que você não vai chegar? Você quer ir, você vai, pô. Você quer ir, você vai. Então, assim, é isso que eu falo. Eu mostro e você avalia se aquilo ali é pra você ou não, entendeu? Mas é que perrengão, chegou a passar um perrengão de tipo... Caramba, quebrou o carro, sei lá, não sei se a gente vai chegar. Cara, Santo Antônio do Rio Grande foi um perrengão numa ida numa cachoeira. Lá em Santo Antônio, para quem não sabe, Santo Antônio é um distrito de Bocaina de Minas. E, assim, esse trabalho que eu faço hoje, eu falo que é o jornalismo de turismo, que é a pesquisa que eu faço de geografia, de história. Eu tenho que estar entendendo isso, né? Então, a gente nem sabe, mas você tá ali em Mauá, chegou em Mauá, virou na vila ali de Visconde de Mauá, passou o lote 10, ali tem depois a Ponte dos Cachorros, virou ali, atravessou aquela ponte, você tá em Minas. É Bocaina de Minas ali. Ali você vai seguir por Mirantão, ali já começa a estrada de terra, né? Você vai parar em Mirantão, onde também tem um lugar bem legal, que é a Cachoeira da Prata. Passando de Mirantão, você tem mais uns 30, 40 quilômetros, chega em Santo Antônio. Mas tem um Cara. Rio Grande lá? Hã? Tem um Rio Grande lá? Sim, Cachoeira do Rio Grande, passa o Rio Grande. E aí lá, essa Cachoeira do Rio Grande é muito legal, porque lá tem um poção, sim, tem restaurante e tal. Mas tem as 3 cachoeiras gigantes também, tem vídeo lá. Aí, numa dessas 3 cachoeiras gigantes, que é a Cachoeira 5 Estrelas, é uma subida, esse foi o perrengue que a gente passou, porque o Maurício a caminhonete, o nome dela é Brutinha. Aí fomos nós na Brutinha, cara, e aí na hora que eu vi assim, eu falei, volta, e o Maurício, ficou um silêncio no carro, e eu assim, Momento de tensão. só pensando assim, nem sei mais o que eu chamava ali. E eu não podia demonstrar muita coisa, porque o Henrique tava, né? Sim. Cara, aí teve uma hora que o negócio começou a patinar, assim, era uma subida muito ruim. Não tinha barranco, mas assim, eu pensava, podia quebrar a caminhonete e tal. E E pior que vocês pegaram chuva, né? eu sou bem desesperadinha. Nem foi dessa vez a chuva, não. Ah, foi outra vez. Não, a ida da primeira vez que eu fui com chuva. E aí, dessa vez, eu falei, caraca. Aí ele parou o carro, tava descendo uma pessoa e a gente perguntou se faltava muito. Ele falou assim, não, só fazer a curva aqui. Aí a gente foi na cachoeira, foi a cachoeira que o Maurício mais odiou na vida, porque ele só pensava que tinha que descer de volta. Na minha cabeça, tava tranquilo. Pra baixo todo Santo Ajuda, mas assim, ele falou, não, é muito pior. Só que ele só falou isso quando a gente chegou lá. Eu falei, tudo bem. Então, assim, esse foi um perrenguezinho, né? Mas... vale a aventura, né? Eu falei, não interessa. A minha foto você vai ter que tirar aqui. Eu vim aqui, eu quero olhar, quero observar. E eu tenho um negócio, eu chego num lugar, numa cachoeira, eu preciso entrar. Mas vai entrar aqui. E a cachoeira é enorme, né? São as cachoeiras gigantes. Ele, meu Deus do céu, você cai ali. E o Henrique foi com esse negócio também, né? Ai, mãe, cuidado, pelo amor de Deus. Mas é gigante? É. Que legal. Não me lembro quanto, mas tem todas as informações lá. Tá. São 3 cachoeiras. Tem a cachoeira, essa 5 estrelas, que provavelmente você não vai conseguir ir, a não ser que você contrate porque tem esse pessoal de Mauá que faz passeio pra lá, né? Com 4x4 e tudo. Aí tem a cachoeira 5 estrelas. E aí, quais são o nome das outras? Enfim, mas do Brumado e do Paiol. Essa do Paiol é uma propriedade particular que você paga e tem um poção ali. Essa é bem tranquila de você ir. Então, assim, um gramadão, você fica ali tranquilo. É onde tem um almoço?
Não, essa não tem nada. Tá, só Você a cachoeira. só um poção que você fica ali. Então, assim, é um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. A gente foi pela primeira vez porque a irmã do meu cunhado estava morando lá, construiu uma casa. Dizem que vai se tornar meio que uma serrinha, sabe? Sim. Que era um lugar bem, assim, ermo, algumas pessoas, assim, mais alternativas e tal. E agora a galera já está começando a construir umas casas legais e tal. E é muito, assim, incrível, assim, o lugar, o verde, né? Acho que tá na natureza, traz uma energia muito boa. Sim, pô, a pousada que vocês ficaram, Sim. Aquele visual é lindo demais, aquela pedra no fundo, assim, pô, achei muito lindo. Nossa, é muito legal. E assim, hoje eu faço isso, né, no meu Instagram para mostrar para as pessoas, compartilhar e tal. Mas o objetivo, né, é crescer. E a gente tem que ter objetivos e planos maiores, né? Porque eu quero muito que isso chegue a outras pessoas, assim. Sim. Eu sei que número de seguidor é muita vaidade também, né? Mas a gente sabe que quanto mais seguidores você tem, mais gente você está atingindo, né? Sim. E, cara, ao meu ver, é um grande serviço prestado. Ai, que bom, fico pra feliz. Pô, porque assim, é o que a gente tava falando, aquela coisa de, pô, quero passear, vou pra Campos do Jordão, caramba, longe pra caramba, e você tem, pô, tantas opções maravilhosas aqui. E assim, eu transformei isso num trabalho, né? Porque ir num lugar, tirar uma foto e falar, dia maravilhoso na cachoeira tal, todo mundo faz, né? Sim. Aí um amigo vai lá no comentário e pergunta, poxa, onde é isso? Que não sei o quê. Eu dou serviço completo, entendeu? Isso. E o que é o serviço? O que você faz? O que você precisa fazer ao todo de trabalho para poder entregar um videozão daquele pra gente? Então, eu pesquiso antes, né? Pesquisa de Google Maps, de Instagram, né? Com localização, vejo que tipo de foto que as pessoas estão tirando naquele lugar, o que as outras pessoas estão falando daquele lugar. Então, tem toda uma pesquisa antes. Quando eu tô no local, eu tenho que fazer muito vídeo, muito material, converso com as pessoas do lugar, né? E trabalho da edição depois, né? Ah, meu Deus. Aí eu escrevo um texto, normalmente, né? Escrevo o roteiro, né? Aquilo que eu vou falar, gravo e edito. Tudo Então, você. assim, e tem que postar, e depois você tem que ir no story e falar, galera, postei, vai lá ver, entendeu? E na TV, você fazia isso tudo também? Não. Na TV eu pegava o microfone, pegava a pauta que já estava pronta, e aí hoje eu falo, cara, não era tão difícil. Claro que isso está mudando, né? Hoje em dia tem repórter que vai pra rua com um celular e acabou, né? Olha. Assim, eu tenho 4 anos, né, que eu não trabalho em TV. Mas recentemente, no final do ano passado, eu fiz um freela pra Band. Uau. Aí tava rolando uma greve dos caminhoneiros e tal, eles me chamaram, fui lá, eu com o celular, pelo Skype, e eu falando, gente, que modernidade, você entra ao vivo, sabe? Legal. Então, assim, as possibilidades são muitas, né? Muitas. Legal. Vocês têm planos de expandir a área de atuação de vocês? Quer dizer, vocês viajam e trabalham só aqui nessa nossa região? Não. Quiserem me chamar para conhecer hotéis e pousadas em outras regiões aqui, então estamos indo. Não, a gente já foi para São José do Barreiro, Itamonte, que tem um lugar incrível chamado Instituto Alto Montana. Já ouvi falar. Você mesmo falou. Pode ter sido. Cara, é um lugar incrível. Foi um hotel, acho que Casa Alpina. Tá lá no vídeo. E então tu tem a estrutura lá do hotel, eles fazem uma pernoite lá, não é um hotel, eles chamam de alojamento, abrigo. E eu não dormi, mas a gente foi, você faz um circuito de cachoeira, a gente faz muita trilha, essas coisas, né? E o Henrique adora. Então, cara, é um lugar incrível. E Itamonte, assim, 1 hora da porta da minha casa, pelo asfalto, eu tô na porta do Instituto Alto Montana. Pô, numa estrada linda. Sim. Ah, gente, que maravilha. Entendeu? Então, assim, hoje eu tô aqui pela região, porque é onde tá dando pra ir, né? Sim. Estamos em busca de patrocínio. Ei, caramba, olha só, gente. Vocês que assistem nossos milhares de youtubers, Isso. quer patrocinar? É. Leve essa família mais longe e faça as pessoas que seguem e gostam do conteúdo da Elisa, leve essas pessoas para sonhar.
Com certeza. Porque, assim, eu sei que tem várias pessoas mostrando lugares. Hoje em dia, todo mundo que vai a algum lugar mostra, né? Até dá mais informações e tudo. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e cada pessoa tem uma vivência. Exato. Eu sou uma pessoa que, assim, eu fui criada na zona sul do Rio. Então, assim, estar numa natureza, para mim, é diferente, é um outro olhar da pessoa que já nasceu aqui, enfim. Eu estou viajando com uma criança, né? Então, tem várias coisas para mostrar, várias possibilidades, sabe? Você é a família, né? Um cara que tá vendo ali, pô, eu quero viajar com a minha família. Sim. O que eu vou E fazer? a gente Vou ver faz, isso. ano passado a gente fez, de hotel fazenda, a gente fez 5 hotéis fazendas, né, em parceria. Que legal. Que aí a gente vai pro hotel e divulga, mostra o que tem no hotel, né? Então, assim, aí as pessoas me perguntam no direct, qual é o melhor? Eu falo, cara, não tem melhor. Entendeu? Você vai olhar, você vai avaliar o que é bom para você. Mas cada um tem, né, o seu destaque, o seu ponto mais fraco, o seu ponto mais forte. Mas sabe o que é? A gente quer o mais fácil, né? Sim. Quer que alguém dê a resposta pra gente. E você já fez um trabalhão de resumir a coisa, Mas né? essa resposta eu não tenho, do qual é o melhor. E aí eu faço a pessoa pensar, entendeu? Aí eu faço a pessoa pensar, porque eu também já fui essa pessoa. Do tipo assim, me dá alguma coisa pronta. Era que nem assim, tô num bar, tava num bar com as minhas amigas, o que vocês vão pedir pra comer, não sei o quê. Ah, pede você pro garçom aí, e o que vier eu como, entendeu? Eu era assim. Mas na minha, hoje em dia não. Eu quero escolher, eu quero não sei o quê. Essa é a mudança do comportamento, né? Pô, Quando que você vai legal. deixando a timidez. Os ganhos, né, que você teve. É. Isso é bom demais. Mais Como é que eu alguma, vou voltar? alguma dúvida? Então, a gente Alguma precisou- curiosidade? A gente precisou fazer uma pausa, por isso assim, uma piscada, mas voltamos aqui. Nosso técnico de som precisou ir embora, então para você não ver essa triste partida, a gente precisou dar esse corte. Mas vamos nos encaminhar para o final aqui já. Primeiro eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você não disse e gostaria de contar, uma bela história, ou uma história triste, mas que vai ser importante para alguém ouvir, ou não sei. Nossa, assim, de surpresa? É. Ah, não tem histórias Não. tristes. Então, tudo a gente que... aprende com tudo que É. a gente vive. É. Nossa, engraçado que sempre... Eu vou parar de falar de coisa triste, porque sempre me respondem isso. Pô, falar de coisa triste? É verdade, vamos falar de coisa... Não, às vezes é necessário. Coisas tristes acontecem. Sim, e tem uma mensagem por trás ali, muitas das vezes, né? De coisa boa. Quando eu deixei a TV, eu achei que... Na verdade, eu já queria trabalhar com isso, com a internet. Uhum. Eu já saí decidida que eu ia mexer com o Instagram, que é o que eu faço hoje. Eu falo assim, que eu não nego trabalho, eu não corro de trabalho, né? Então, você falar pra mim, vamos gravar não sei onde, eu vou, vamos fazer não sei o que, eu vou. Eu tenho o meu trabalho, o meu compromisso com a empresa que eu tô, mas fora isso, eu tô sempre me movimentando. Eu não me canso, entendeu? Então, assim, não, cansar a gente cansa, né? Mas eu não desisto. A gente cansa, fala, é difícil, mas quando você entende que você tem o seu propósito, por que eu tô fazendo aquilo ali, porque eu poderia parar, entendeu? Falar assim, olha, esse mês o meu Instagram não me deu retorno, eu não tenho como fazer viagem, não tenho como fazer nada, eu vou parar, eu vou desistir, não sei o quê, né? Poderia, mas estou aí, firme e forte. Isso. Porque, assim, isso foi muito bom para mim quando eu entendi que eu poderia ser repórter no Instagram. Na minha bio tá escrito isso, sou repórter no Instagram. Ah, que legal. E eu falo que eu faço reportagens no Instagram. Eu nunca vi ninguém fazendo esse termo. Pode ser que eu tenha inventado isso, reportagem no Instagram. Mas eu comecei a fazer isso, porque era a ferramenta que eu tinha e o know-how que eu tinha, sabe? Eu não era uma pessoa assim que, gosto de falar e estou começando a gravar uns vídeos. Eu já tinha todo o meu formato, o que eu ia fazer, como que eu faço, né? Como que eu entrevisto uma pessoa, como que eu gravo um texto, como que eu edito, eu já sabia. E aí fui aperfeiçoando aí, né? A gente sempre está em busca do melhor. E eu também quero melhorar o meu canal no YouTube, a gente ter os vídeos no YouTube. Eu hoje tenho uma dificuldade muito grande, porque como eu faço muito Instagram, eu filmo tudo em pé. Aí o Sim, YouTube é deitado. caramba. Só que aí as pessoas assistem o YouTube no celular, não é? Aham. Então, ele também adapta, né? Ele fica em pé. Então, eu ainda estou nessa crise, assim, de YouTube, Instagram, né? E, de repente, programa de TV também estou dentro, só chamar. Entendeu? Eu gosto...
eu gosto de trabalhar com isso. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de compartilhar. Se eu vou influenciar uma pessoa ou não a ir a tal lugar, né? Como é que eu vou saber? Por isso que o mercado de criadores de conteúdo, ele é um pouco cruel, né? Porque às vezes a pessoa que te contrata, ela quer saber se você vai dar retorno para ela. Você não pode vender um produto para ela, mas se você vai dar retorno. Não sei. É uma incógnita. Muitas vezes a pessoa não tem a visão, o empresário não tem a visão de que o marketing é meio que intangível, né? Sim. Ele tá atuando, sim, é importante pra caramba, é um investimento que você talvez não veja um retorno ali a curto prazo, mas que, pô, vai E é voltar. uma outra pessoa falando da empresa, né? Você é um outro olhar da empresa, do lugar que seja, né? Agora, é importante que seja uma pessoa que saiba falar bem, Sim. que saiba se expressar, que saiba se comunicar, que tenha respeito pelo lugar. Porque eu já vi isso, de gente que chega num lugar para gravar e mal fala com a pessoa, sabe? É a estrela, né? Que, não, vou aqui fazer meu publi e vou embora. Gravo uns 2 stories, 3 stories e vou embora. Eu faço assim, cara, eu não sei quantos stories eu vou gravar, né? Sei lá. Eu quero ouvir você, o que você precisa, o que eu posso fazer, né? Até onde que eu posso ir. Sim, Entendeu? Pô, isso é importantíssimo. E eu acho que um dos pontos que é importante pra caramba, que faz você ser diferente, é que você tá indo e trabalhando com... e mostrando como é uma família lá. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem forma melhor de mostrar a vivência no hotel fazenda, dessa forma. Exatamente. Né? E é o que eu falo, assim, o meu Instagram ele é para mostrar a vivência. Ele não é para dar dica de maternidade. Hoje, eu não vou falar para você que é melhor você tratar seu filho assim, tratar seu filho assado. O Henrique, por exemplo, posso filmar? Eu falo para ele, posso filmar? Pode. Não quero aparecer, não quero filmar agora. Não. Então, é assim. É assim. E aí, eu edito e boto lá aquilo que vai interessar para a pessoa, né? A viagem é toda maravilhosa? Claro que não. Tem hora que a gente chega no quarto que o Henrique não quer dormir de jeito nenhum. Tem essas coisas, mas não dá pra gente filmar a vida inteira. Sim. E Senão se nem iludem aproveita. as pessoas. Isso eu estava conversando com a Tami. Sim. E eu estava conversando com ela sobre essa ilusão que as pessoas têm de que assistem uma história de uma pessoa, de um artista, de uma pessoa conhecida, desconhecida que seja, e tiram uma conclusão de alguma coisa porque ela viu ali 1 minuto, entendeu? Mas, poxa, a gente tem que ser crítico, a gente tem que ser questionador, do tipo assim... não, eu sei que aquilo ali é um momento da vida dela, e pode ser que o resto seja bom, seja ruim, enfim, e não tirar conclusões daquilo que está sendo mostrado só ali naquele curto espaço de tempo. Entendeu? Elisa, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo e queria te agradecer por uma coisa que você disse agora. Eu sempre peço para as pessoas, na hora de ir embora, passar uma mensagem, uma boa mensagem para quem está vendo a gente, né? E assim, você já deu uma para mim aqui que é uma coisa que a gente mesmo bate na gente, né? Que é a coisa do desistir. Pô, não tá bom. Vou desistir. Então, para mim, a mensagem que você me deu, não sei nem se foi por querer ou se você percebeu, mas é isso, porque realmente, né? No dia a dia Sim, a gente pode desistir. cansar, a gente cansa, a gente para, mas não desiste não, você está fazendo. Você tem que fazer. Né? E às vezes você olha e fala assim, cara, tá todo mundo fazendo alguma coisa aí, eu vou fazer o meu, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu gosto. E as coisas vão fluindo, né? Eu, quando comecei a fazer esse negócio do passeio, achava que poderia não dar muito certo. Mas foi dando. Cheguei, onde eu quero chegar? Não. Você sempre está buscando. Então, é isso. Tem aquela frase que diz, né? Quando você cansar, aprenda a descansar, mas não a desistir. Legal. Então, você para, descansa e volta, não desiste. E isso é uma coisa que eu estou falando para você, mas que tem que falar para mim também. Isso. A gente tem que, né? Sempre relembrar. Viu, gente? Não desiste não, poxa. Isso aí. A gente tá chegando perto. É só trilhar esse caminho aí. Obrigado. Eu que agradeço. Um beijão no Maurício, no Henrique e continue alimentando nossos sonhos de viagem. Que delícia. Obrigada, Obrigado por Dudu. ter Foi um prazer vindo. estar aqui. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.